Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a trabalhar com associação mista, nós vamos fazer um resumo da associação em série e da associação em paralelo. Por quê? Porque a associação mista ela é uma mistura da associação em série e da paralelo. Numa associação mista, a gente tem que ter no mínimo uma associação em série e uma em paralelo, né? A mistura de cada um deles, né? Senão não é mista. Bom, o que é uma associação em série? Uma associação em série é uma associação onde os aparelhos, onde os resistores estão em sequência um do outro. De forma que a corrente total que sai aqui do gerador, cuja tensão é U, essa corrente que sai do gerador é chamada de corrente total, ela vai circular pelo circuito, pela associação, de forma que entra num elemento, num aparelho, ao sair desse primeiro, ela entra todinha no segundo, ao sair do segundo entra no terceiro, no caso aqui são lâmpadas, e volta ao gerador. A mesma corrente que saiu do gerador, ela retorna, só que ela vai sair do gerador e ao percorrer o circuito, ela vai deixar energia nesse circuito. Então ela sai com mais energia e volta com menos energia, ou seja, a principal característica da série é que todos os elementos, todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade, pelo mesmo valor de corrente. Aqui nós temos um esqueminha, né, onde a gente coloca esses resistores, né? O símbolo de resistores é essa cirandinha aqui. Então a lâmpada 1 tem uma resistência R1, a lâmpada 2 tem uma resistência R2 e a lâmpada 3 tem uma resistência R3. As características da série, né? A primeira característica é o que eu já disse, a corrente total que percorre o circuito é a mesma corrente que passa na lâmpada 1, que passa na 2, que passa na 3. Todos os elétrons que saírem do gerador vão percorrer todas as lâmpadas e é igual às demais se tivesse mais resistores em série. A tensão total, que é a tensão do gerador, ela equivale à soma das tensões de cada um dos aparelhos, de cada um dos resistores. Pode ser resistores de tensões iguais ou diferentes. O que importa é que se uma lâmpada tem tensão de 10 volts, a outra tem tensão de 20 volts e a outra tem tensão de 40 volts, 10 mais 20 mais 40 dá 70 volts. O gerador tem que ser de 70 volts, senão ele não dá conta de sustentar, de abastecer corretamente essa associação. E no caso da resistência total, que também é chamada de resistência equivalente, ela equivale à soma das resistências de cada uma das lâmpadas, de cada um dos aparelhos. RT igual a R1 mais R2 mais R3, mais se tivesse mais resistências. Essa resistência total equivalente é a resistência que equivale à soma de todos os resistores e que representa esses resistores ao mesmo tempo. Eu posso representar todos esses resistores aqui por um único resistor equivalente, ou seja, no lugar dos três eu posso colocar um só que equivale à soma dos três, tá certo? No caso da associação em paralelo, é um pouquinho diferente, porque nós temos o seguinte, a corrente elétrica que percorre o circuito, que sai lá do gerador, ela já não vai ser a mesma que vai passar em todos os elementos, todas as lâmpadas ou todos os aparelhos do circuito. Essa corrente total sai do gerador, cuja tensão é U, né? Ela chega aqui, veja que ela tem 3 caminhos para percorrer, para se dividir. Então, uma parte vai para a lâmpada 1, é o I1, outra parte para a lâmpada 2, o I2, outra parte para a lâmpada 3, que é o I3. Se essas lâmpadas forem idênticas, essa corrente total se divide em 3 partes iguais. Mas se essas lâmpadas forem diferentes, essa corrente vai se dividir proporcionalmente à resistência de cada lâmpada. Onde tiver mais resistência, vai entrar menos corrente. Então, uma das características do paralelo é a corrente elétrica se dividir. Porém, não é a principal característica. Por quê? A principal característica do paralelo é que de um lado, aqui do nosso lado esquerdo, todos os polos das lâmpadas estão ligados ao mesmo ponto, que estão ligados ao positivo. Do lado direito, todos os polos da lâmpada estão ligados aqui, que estão ligados ao negativo. Então, por exemplo, se essa tensão aqui for 127 volts, a primeira lâmpada tem um terminal no positivo, tem outro terminal no negativo. Então, a tensão dessa lâmpada é 127. A lâmpada 2, ela está ligada no positivo e ela também está ligada ao negativo. A tensão dela é 127. A lâmpada 3 tem o terminal aqui que está ligado no positivo
e tem o terminal dela aqui que está ligado no mesmo negativo das demais. Então, todas elas têm a mesma tensão, tá? Então, uma das características, corrente se divide, olha, observando bem isso aqui, ela se divide num ponto e vai fechar no mesmo ponto. As três correntes que se dividiram nesse ponto aqui, positivo, que está ligado ao positivo, vai se fechar lá que está ligado no negativo. Isso é importante analisar. Então, características. A principal característica do paralelo é que todos os elementos, todos os aparelhos, todos os resistores estão ligados à mesma tensão. A tensão total é igual para todos eles. A tensão do primeiro é igual à do segundo, que é igual à do terceiro, que é igual à tensão total da rede, da fonte do gerador. A corrente total, ela se divide em uma, duas, três ou mais partes, de forma que a soma dessas correntes equivale à corrente total. E para calcular a resistência, nós temos uma regra um pouquinho diferente. Lá na série, a gente somava as resistências direto, R1 mais R2 mais R3. Aqui a gente soma os inversos dessas resistências. 1 sobre RT, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. O que é o inverso? O inverso é 1 sobre um determinado número. Então, o inverso de RT é 1 sobre RT. O inverso de R1 é 1 sobre R1. O inverso de R2 é 1 sobre R2. O inverso de R3 é 1 sobre R3 e sucessivamente se tivesse mais resistores em paralelo. Tá certo?